Fica muito ruim se eu deixar o slide assim, que eu quero ir mexendo nele. Fica muito pequenininho para vocês? Não, tá bom pra... Tá, então eu vou deixar assim, caso vocês achem muito pequenininho, eu boto em modo apresentação, só porque eu vou fazer os exercícios no próprio slide mesmo, tá? Então, olha só. Semana passada a gente falou sobre pressão, sobre vazão, né? E aí eu comecei a conversar com vocês sobre a questão no deslocamento de água dentro de uma tubulação entre um ponto e outro. E aí, na aula passada, a gente viu o princípio da conservação de massa, que é o quê? A gente imaginou, né? Então, nós imaginamos num primeiro momento em que, quando a água entra aqui no ponto 1 e ela sai aqui no ponto 2, ela vai ter a mesma vazão. Lembra que nós calculamos o princípio da conservação de massa, que a vazão no ponto 1 e a vazão no ponto 2 eram iguais? Então, a mesma quantidade de água que entrava no ponto 1 saía no ponto 2, sem perdas nenhuma. Esse primeiro conceito, ele é um conceito que ele é muito simplificado. Na prática, como eu até conversei com vocês, não existe, né, gente? Vocês, para viver, para estar aqui, para estar estudando, para estarem acordados, vocês estão gastando energia. Então, vocês comem, se alimentam, porque vocês precisam de energia, né? E vocês tomam água, enfim, para manter o corpo de vocês, que é uma máquina, funcionando. E esse corpo, ele perde energia. Então, da mesma forma, o fluido, ou seja, a água, para sair desse ponto aqui e chegar nesse ponto aqui, que é o ponto 2, ele vai sofrer uma perda de energia. Eu não tenho como imaginar que algo vai ter um deslocamento, ou seja, ele vai criar ele vai sofrer um deslocamento e ele não vai ter perda nenhuma de energia nesse processo. Então, isso é somente na teoria. Na prática, a gente sabe que vai. Então, o que acontece? Só que o princípio da conservação de massa, ele é muito simplificado. Então, ele não leva isso em consideração. Então, veio outro cara, que eu sempre brinco com o pessoal da engenharia, que naquela época não tinha Netflix, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, entendeu? Então, o povo, eles ficavam inventando história, entendeu? Porque é verdade. E daí chegou o Bernoulli lá numa hora, e ele disse, então, pode ser que não perca massa, mas vai perder energia. Então, ele transformou esse conceito no princípio da conservação de energia e não trabalhou mais com elementos de massa. E aí, quando ele fez isso, ele dividiu, então, as parcelas, digamos assim, de energia do fluido em três partes, tá? Então, o que Bernoulli fez? Ele dividiu a parte de energia em energia cinética, energia piezométrica e energia geométrica. Vocês não, assim, eu não vou entrar muito nesse aspecto porque é muito teórico, mas o que vocês têm que saber? A energia cinética é dada pela gravidade e pela velocidade do fluido, então é pela aceleração das partículas. A energia piezométrica é de pressão, então é as pressões acumuladas, e a energia geométrica é em relação às cotas, ou seja, o ΔH dos pontos. Então, aqui são as parcelas do teorema de Bernoulli, que é o princípio da conservação de energia. A carga piezométrica, que é pressão, a carga cinética, que é relacionada à velocidade, e a carga geométrica, que é relacionada à cota, tá? A fórmula, né, o teorema de Bernoulli é esse, então é a cota mais pressão dividido pelo peso específico da água, mais velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, isso aqui, né, esse conceito aqui representava o total de energia contido em um ponto. Tá? Então, um ponto, em algum ponto, tinha uma tubulação, tá? Aqui na tubulação, vamos fazer um tubo aqui bem feio, mas enfim. Então, eu tinha aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Cada um desses pontos aqui tinha
uma parcela, né, uma forma diferente de números diferentes dentro do teorema de Bernoulli. Por quê? Porque no ponto 1, a cota poderia ser diferente do que do ponto 2 e do ponto 3. Da mesma forma, a pressão que está atuando dentro do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 3 pode ser diferente. Então, esse conceito, a gente vai medir por ponto, tá? E não mais por uma questão de distribuição ao longo da tubulação. Profe, Oi. não é esse nome, mas enfim, esse Y seria o quê? É o peso específico da água. É 1000 kgf por metro cúbico. Sabe quando, não sei se vocês vão lembrar, porque faz tempo, tá? Lembram lá na física, isso no colégio ainda, tá, gente? Que vocês tinham as características dos elementos, que cada elemento tinha uma densidade, e aí tinha lá o peso específico, que é a massa dividido. Alguém lembra desse assunto? Não que vocês tenham que lembrar especificamente, mas lá em física, cada corpo, cada tipo de substância, vamos trabalhar com essa palavra, cada substância tem um peso específico. O que é o peso específico? O peso específico é um conceito que a gente vai relacionar com densidade. Então, por exemplo, tá? Por que a água e o óleo não se misturam? Vocês lembram disso? Lembram lá de física, quando a gente botava água e óleo junto? Por que não se misturava uma coisa a outra? Porque nós temos densidades diferentes. Então, esse é o propósito, sabe? O peso específico é basicamente a questão de você ter uma característica do fluido. Então, o peso específico da água, né, é uma característica física da água e ela equivale a 1000 quilograma-força por metro cúbico. Tá? Então, essa é o que significa. A gravidade, a gente sempre usa 9,81, tá, gente? Então, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Velocidade, a gente sempre usa metros por segundo. E pressão, a gente sempre usa kgf por metro quadrado. Lembram que pressão é uma força por uma área, né? Então, quilograma-força dividido por metro quadrado, tá? Como que funciona as unidades dessas parcelas? Cota, a gente tem metro, né? Então, o Z é em metro. Pressão, nós temos kgf por metro quadrado. E, vou botar aqui embaixo. Peso específico da água, nós temos, da água ou de qualquer fluido, kgf por metro cúbico, tá? Velocidade, então, é metros por segundo, mas lembrem que metros por segundo, aqui neste caso, ele está ao quadrado. Então, ele vai ficar metros ao quadrado por segundo ao quadrado. E aqui, a aceleração da gravidade é metros por segundo ao quadrado. Então, o que vai resultar, né, desse nosso cálculo? Aqui eu tenho dividindo e aqui eu tenho dividindo. Então, vocês lembram quando eu tenho divisão de fração, como que eu faço? Vocês lembram disso? Ó, então aqui, ó. Deixa eu só pegar um lápis. Opa. Quando eu tenho divisão de fração, então eu teria isso aqui, né? Deixa eu botar aqui do ladinho. kgf dividido por metro quadrado, a primeira equação, dividido por kgf metro cúbico. Então, eu só vou colocar aqui para a gente entender. Então, seria isso aqui, dividido, né? Ainda dividido entre eles dois. Quando a gente tem divisão de fração, vocês lembram que a gente troca, né? Essa segunda parcela aqui, a gente faz multiplicação e inverte ela. Então, fica kgf dividido por metro quadrado vezes metro cúbico dividido por kgf. Lembram disso? E aí, o que acontece? Então, eu vou só apagar aqui para a gente trocar. Deixa eu pegar texto. Vai ficar assim, metro cúbico dividido por kgf.
E aí, então, eu posso cortar os KGFs, né? E aqui eu tenho 3 vezes, então, metro cúbico, metro elevado ao cubo, perdão, e metro elevado ao quadrado, eu posso só cancelar 2 vezes o metro, e aqui eu tiro 3. Então, sobra 1 metro elevado na 1, né? Então, basicamente, a gente cancela isso aqui e vai sobrar, nesse caso, mais uma vez, metro. E aqui, né, nessa última parcela, a mesma coisa, ó. Eu vou ter, no final, quando eu termino a minha equação, eu vou ter metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado eu consigo cortar. Esse metro aqui com o 2, sobra metro também. Então, resultando da minha equação aqui de Bernoulli, eu vou ter metro mais metro mais metro. Então, basicamente, a gente vai ter o teorema de Bernoulli, né? Ele vai me dar a resolução em metro, tá? Isso aqui, gente, é a representação gráfica do teorema de Bernoulli, tá? Então, uma parte, ó, se vocês analisarem aqui comigo, deixa eu pegar uma canetinha, ó. Uma parte, então aqui tá uma tubulação, ponto 1 e o ponto 2, tá? Como que a gente mede o teorema de Bernoulli? Nós trabalhamos, então, com piezômetros, né? Que é um equipamento, depois eu mostro para vocês, eu pego na internet e mostro para vocês de a gente medir pressão. E aí, como que funciona? Nós temos uma parte que é a cota, então tá aqui, ó, Z, que é relativa à cota em relação a um plano de referência. Nós temos a parte de pressão, que é o quanto a água sobe nesse piezômetro, e nós temos uma parcela relativa à velocidade. Somando, né, tudo isso aqui, nós temos, então, a nossa equação de Bernoulli, tá? Então, essa aqui é só a representação gráfica dos trechos mesmo. Mas, o que vocês vão querer saber? Qual que é a lógica do teorema de Bernoulli? É eu saber a diferença entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, lembra lá que eu estava comentando com vocês, no princípio da conservação de massa, a gente achava que a vazão no ponto 1 era igual à vazão no ponto 2. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o ponto 1 ao ponto 2. Só que vocês vão ver que não vai dar igual. Sempre o ponto 2, que é o ponto ajusante, tá? Então, o ponto que vem depois, ele vai ter um resultado menor que o ponto 1. Por que isso? Por que o ponto 2 nós vamos ter uma Perda de diferença? energia? Porque perdeu energia, entende? Então, se vocês olharem aqui, até mesmo aqui no gráfico, tem isso aqui, ó, que é a diferença que desce, né, de energia do ponto 1 ao ponto 2. Isso aqui, gente, a gente chama de perda de carga. Então, o que acontece? No teorema de Bernoulli original, o que ele fez primeiro? Ele só igualou a seção 1 da seção 2. Então, cota 1 mais pressão dividido pelo peso específico, mais velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade é igual. Cota 2 mais pressão 2 dividido pelo peso específico da água, mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, beleza. Seção 1 igual a seção 2. Só que ele notou que acontecia, e isso na teoria a gente vai fazer um exercício aqui, ó, tá? Pra gente, como é que eu sempre digo, a gente faz um exercício teórico que é sem a aplicação da perda de carga. E aí depois, o que ele notou, tá? Ele notou que nunca chegava no mesmo resultado, na prática. Na teoria, sim, ele conseguia resolver e dava certo. Quando ele ia para a prática, não fechava o resultado. E aí que foi descoberto, então, né, o conceito de perda de carga. Então, o que ele fez, tá? Ele adicionou na segunda parcela aqui, ó, uma partezinha de perda de carga. Aí sim a gente consegue igualar os dois lados da equação. A energia do ponto 1 vai ser igual à energia do ponto 2 mais a perda de carga que o líquido perde ao longo desse trecho. Entende? Então, esse é a evolução, digamos assim, do teorema de Bernoulli, do princípio de conservação de energia. Deu para entender essa parte teórica?
Vocês precisam que a gente retome em algum conceito antes da gente fazer o exercício? Não tem problema, tá, gente? Só me peçam se vocês estão com alguma dúvida, sem problema nenhum. Olha só. Vamos fazer um exemplo e aí depois vocês pensam se vocês têm mais alguma, enquanto isso vocês pensam se vocês têm dúvida, tá? Exemplo. A água escoa pelo conduto indicado na figura. A pressão no ponto 1, então aqui tem o ponto 1, ó. Este aqui é o ponto 1 e aqui é o ponto 2, tá? A pressão, então, a medida de pressão, né, que foi feito através de piezômetros no trecho 1 é 33.800 kgf por metro quadrado. E no ponto 2 é 5.000 kgf por metro quadrado. Calcular a velocidade de escoamento no ponto 2. E os dados aqui embaixo, então, são peso específico da água, são 1.000 kg/força por metro cúbico, gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, velocidade no ponto 1, 19,6 metros por segundo, e as cotas, então, Z1, que é a cota aqui do ponto 1, e Z2, que é a cota do ponto 2, são 100 metros para o ponto 1 e 70 metros para o ponto 2, tá? Então, olha só, como que a gente vai começar? A gente vai começar pegando a equação e os dados. Então, vou pegar aqui, nós temos a equação, e eu vou pegar os dados, então. Então, 33.800 e 5.000. Beleza. Inserir texto aqui. Então, a pressão no ponto 1 são 33.800 kgf por metro quadrado, né? E a pressão no ponto 2 são 5.000 kgf por metro quadrado. Cota Z1, né, que é a cota do ponto 1, eram 100 metros, e cota Z2, que é no ponto 2, eram 70 metros. E a velocidade no ponto 1 era 19,6 metros por segundo, e a velocidade no ponto 2 era justamente o que eu quero saber. Então, deixa eu só confirmar, 19,2 aqui a velocidade no ponto 1, 170, tá, 33.500, para não ver se eu não botei nenhuma informação errada. Além disso, a gente sabe que o peso específico da água, tá? Eu vou colocar Y porque aqui eu não tenho o símbolozinho, mas é acho que é o gama, né? Não me lembro agora. Peso específico da água é 1.000 kgf por metro cúbico. E a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Até o momento, tudo certo? Então, vamos começar a montar a equação. Z1 é a cota do ponto 1. Nós sabemos que é 100 metros, né? Então, tá aqui, 100 metros. Mais, vou colocar aqui uma fração e outra fração. Pronto. Então, pressão no ponto 1, 33.800 kgf por metro quadrado. Pressão, peso específico da água, porque a tubulação ela tá nos dois pontos, é o mesmo fluido. Então, aqui nesse caso, são os dois pontos, tem o mesmo peso específico, tá? 1.000 kgf por metro cúbico. Ok. Velocidade. Aqui. Velocidade no trecho 1, nós sabemos que é 19,6 metros por segundo. E a velocidade, né, ela tá elevada ao quadrado. E nós sabemos, então, que a parte de baixo, 2 vezes a aceleração da gravidade, é 2 vezes 9,81 por metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é
a parcela 1 da equação, ok? Parcela 2 da equação. Vamos colocar agora os valores da segunda parte do exercício. Trecho 2, a cota é 70 metros. Então, tá aqui 70 metros, mais. Deixa eu colocar as frações aqui rapidinho. Aqui. Então, pressão no ponto 2, 5.000 kgf por metro quadrado, dividido pelo peso específico da água, que é, mais uma vez, 1.000 kgf por metro cúbico. Beleza. Aqui nós temos, então, mais uma vez, velocidade aqui. Velocidade 2 é o que eu quero saber, então aqui eu deixo o meu V2 elevado ao quadrado, e aqui, mais uma vez, eu tenho 2 vezes 9,81, metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a montagem da minha equação, tá? Antes da gente dar sequência nela, dúvidas na montagem? Algum item que vocês não entenderam? Podemos seguir? Então, olha só. Vamos começar a resolver, né? 100, por enquanto, eu não vou... Vamos resolver as parcelas. Então, 100 eu vou deixar aqui, porque eu não resolvi ainda. 100 metros. Mais. Quanto que dá 33.800 dividido por 1.000? 23,8. 33,8 metros, né? Porque KGF KGF por metro quadrado dividido por KGF por metro cúbico resulta em metros. 19,6 ao quadrado dá quanto? Com 16. Tá. 2 vezes 9,81. Dá 19,62. Beleza. Então, essa aqui a gente já faz a divisão, tá? Então, 70 metros da segunda parcela, 5.000 dividido por 1.000, 5, né? Mas, agora, essa parte aqui, a gente vai deixando por enquanto, ó. Então, aqui vai ficar, deixa eu botar aqui, vai ficar velocidade 2 ao quadrado, e aqui vai ficar 19,62, né? Então, mais uma vez, vamos dar sequência aqui. Deixa eu pegar, vem cá. Vem aqui. Então, 100 metros mais 33,8 dá 133,8 metros, né? Mais, quanto que dá 384,16 dividido por 19,62? 19,58. Beleza. Igual a 75 metros, mais uma vez aqui, então. Deixa eu só colocar aqui. Velocidade 2 ao quadrado, dividido por 19,62. Beleza. Então, quanto que dá, pessoal? 133,8 mais 19,58. Dá 153, alguma coisa, 4, eu acho. Eu tô sem calculadora. Acho que dá 153,38. Beleza.
Tá, então aqui a gente já consegue, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima para eu conseguir botar o restante da resolução aqui no mesmo slide. Agora eu já posso, né, fazer o 153 menos o 75, porque o 75 passa para o outro lado diminuindo, né? Então fica 153,38 menos 75 igual a velocidade 2 ao quadrado dividido por 19,62. Quanto que dá? Dá 78,38. Beleza. Então, e agora, ó? A gente tem, então, o 19,62, ele está dividindo a velocidade. Então, ele passa para o outro lado da equação, multiplicando, né, o 78. Então, fica 19,62 vezes 78,38. Igual a velocidade 2 ao quadrado. Quanto que fica? 1.537,81. 1.537,81. Isto? Isso. Beleza. Então, olha só. Quando a gente tem a... Não sei se vocês lembram, né? Mas caso alguém não lembre, eu já vou explicar. Quando a gente tem um lado da equação, no caso, né? Elevado em uma potência, eu posso fazer um esquema que é igualar, né? Aplicar um conceito matemático nos dois lados da equação. Então, por exemplo, né, para eu conseguir eliminar essa potência, eu tenho que ter uma raiz, que é o componente oposto. Então, eu faço a raiz nos dois lados da equação. Aí, aqui, vocês sabem que tem um doisinho, né? A gente não escreve, mas tem um 2. Então, eu posso cancelar essa potência com esta raiz. E esse lado aqui, como eu não tenho nada para cancelar, eu tenho que fazer a raiz de 1537,81 para eu saber o valor da velocidade 2. Vocês lembram como é que calcula... Cadê minha calculadora? Vocês lembram como é que calcula a raiz de um número depois da equação na calculadora científica? Lembram? Sim, não, não, sim? Não lembro. Pois é. Deixa eu catar a minha. Pera aí, um segundinho, tá? Deixa eu só ver onde é que tá a minha calculadora, porque se eu deixei ela no escritório, eu tô lascada. Achei. Então, olha só. O que acontece? Deixa eu ligar aqui. Vocês vão estar, então, com essa resposta aqui, né? 19,62 vezes 78,38. Então, isso aqui, ó, deixa eu botar aqui, vai ser a resposta de vocês no exercício 1537,81, tá? O que vocês vão fazer? Sempre quando vocês querem tirar a resposta, a raiz da resposta, vocês vêm aqui, deixa eu ver que tá ao contrário, aperta Shift, tá? Então, Shift, e o chapeuzinho aqui, ó, a tecla tem o chapeuzinho, e em cima da tecla tem uma raiz com um xizinho ali, ó, tá? Então, vocês vêm e vocês tiram, vão colocar 2, que é a raiz que vocês querem. Cadê meu 2? Achei. 2, que é a raiz que vocês querem. Espera aí que eu apertei no botão errado. De ponta cabeça, né? 19,62 vezes 78,38. Ok. Então, vocês vêm aqui, mais uma vez, Shift, né?
E vocês podem... 19... Espera aí que a minha calculadora está em radianos. Deixa eu trocar para graus, senão não vai dar certo. Deu. 19,62 vezes... Eu estava dando aula de projeto de estradas ontem, e daí a minha calculadora estava em radianos. Vocês podem fazer de duas formas, tá? Aqui eu tenho simplesmente a raiz, então vocês podem só pegar a raiz e dar a resposta. Então, raiz, achei aqui, e answer, que é esse botãozinho aqui, e apertar igual. Vê se todo mundo chegou, ó. Faz a multiplicação, vocês vão chegar em 1537,81, aí vocês apertam nesse aqui, ó, nessa teclinha aqui, que é a raiz, e em answer aqui embaixo, que é a resposta, e igual. Tem que dar 39,2140 e alguma coisa. Por favor, me avisem se todo mundo chegou. Pra mim deu certo. Aí, vamos pensar que fosse outro número, tá? Vamos pensar, deixa eu botar aqui, 19,62 vezes 78,38. Se fosse outro número, por exemplo, tá? Sei lá. Deixa eu ver se tem algum exercício deixa eu pensar se vocês vão ter algum exercício que tem outro número de... Acho até que não. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, vai ter sim. Vai ter sim. Bom, mas não tem problema. Para não ficar muita coisa agora, nesse aqui eu faço na sequência. Vai ter Hazen-Williams, que a gente vai ter que usar 1,85 na potência. Daí depois eu faço de novo com a do outro método, tá? Para outros valores. Só para a gente não confundir. Todo mundo chegou nesta resposta 39,215? Beleza. Então, isto que importa. Eu tinha colocado aqui Oi, perdão. Tu pode botar naquela tela do outro só para eu tirar um print? Sim, claro. Obrigada. Imagina. Beleza, então, gente. Basicamente, essa é a evolução. A resposta, então, fica 39,215. Então, que é a velocidade do fluido no trecho 2. Tá? Então, essa é a resolução do nosso exercício. Vocês conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida? Podemos seguir para perda de carga? Beleza. Então, olha só, como eu estava comentando antes com vocês, não existe elemento que consiga transitar, né, de um ponto ao outro, porque a gente chama isso lá na física de movimento, sem gastar energia. E aqui é a mesma coisa. Então, imaginem vocês que vocês fossem fazer a medição desse nosso exercício anterior na prática. Se a gente fosse pegar, colocar piezômetros, medir velocidade, vocês não iriam chegar no resultado que a gente chegou no exercício teórico. Por quê? Porque o ponto 2, ele não teria a mesma energia do ponto 1. Então, nós teríamos o que a gente chama de perda de carga, que é justamente uma perda de energia, tá? O que causa perda de carga? Normalmente, alguns fatores, tá? Como rugosidade da tubulação. Então, quando a gente tem, mesmo sendo um tubo de PVC, que é um tubo plástico, que é extremamente liso, mesmo assim a gente ainda tem perda de carga. Além disso, nós temos a questão da agitação das partículas de água dentro do tubo. Então, a água, ela escoa dentro da tubulação em regime turbulento, que é o quê? Ela não escoa bonitinha assim. Ela vai fazendo isso aqui, ó, ela vai se batendo, sabe? As partículas internas da água vão se movimentando assim. Nesse processo que a gente chama de turbulência, nós temos o gasto, né? Então, a perda de energia durante o processo. Além disso, quando nós colocamos peças, então, por exemplo, quando a gente coloca um joelho, quando a gente coloca um T, quando a gente coloca um registro,
Imaginem o seguinte, tá? Imaginem que eu tenho aqui uma tubulação retinha. Imagina que eu venho aqui e coloco um joelho de 90 graus e agora a água tem que vir daqui e ir para cá. Essa peça aqui faz com que a água que já estava agitada se agite e se bata ainda mais para conseguir fazer essa troca de direção. Então, trocas de direção dentro de uma tubulação também geram perda de carga. Tá? Então, tudo isso são elementos que vão gerar perda de energia no sistema. Então, como que a gente calcula, né, a questão da perda de energia? Nós adicionamos no trecho a jusante, então, montante é antes, jusante é depois, tá? Então, o trecho depois, que é o segundo, nós adicionamos a parcela de perda de carga que vai existir no sistema e nós calculamos essa perda de carga. Então, isso é o mais importante dentro de instalações, é identificar as perdas de carga, porque imaginem vocês, imaginem que vocês vão ter lá um escoamento e vocês vão ter uma quantidade de pressão igual a 5, tá? Pensem que vocês têm 5 metros, 5 MCA de pressão de água. Só que, para sair da caixa d'água e chegar até o chuveiro da pessoa, vocês perdem 7 metros em perda de carga. 7 metros em energia de perda de carga. Vocês vai chegar a água no chuveiro da pessoa? Se vocês têm 5 disponível, mas vocês perdem 7 no processo, não vai chegar. Então, é por isso que é tão importante o conceito de perda de carga, tá? Essa diferença, né, então, na hidráulica, a gente chama que a diferença entre a energia inicial e a energia final, entre dois pontos, é a perda de carga, que nada mais é do que uma perda de energia, tá? Essa dissipação, ela acontece pela rugosidade da tubulação, a questão da densidade do líquido, então, quanto mais denso, quanto mais viscoso, né, mais difícil é a movimentação do líquido dentro da tubulação. No caso de vocês não precisam se preocupar com isso, porque a gente trabalha com água. Mas nós temos encanamentos e tubulações que passa óleo, por exemplo, tá? Velocidade de escoamento e a turbulência do fluido, que é o que eu estava explicando em relação às partículas. Distância percorrida, então, quanto maior é a distância, mais eu perco energia. E a mudança de direção, que é quando a gente coloca as peças, né? Joelhos, T's, etc. Então, a gente perde bastante energia nesse processo também, tá? Tranquilo até o momento? Como que funciona? Nós temos dois tipos de perdas de carga. São as perdas de carga distribuídas na tubulação. Então, por exemplo, imaginem vocês que eu tenho 50 metros de tubo de PVC, tá? Tá aqui o tubo de PVC, bonitinho. E aqui, ó, tenho 50 metros desse tubo. Ao longo desses 50 metros, eu vou ter perda de carga de forma distribuída, em metro por metro. Então, como que a gente identifica a perda de carga distribuída? Quantos metros de energia eu perco por metro de tubulação? Então, se eu tiver 50 metros, tá? Eu vou ter uma perda de carga distribuída. Se eu tiver 100, eu vou ter mais. Se eu tiver 250, eu vou ter mais. Porque é a perda de carga distribuída ao longo da tubulação. Então, quanto maior a tubulação, mais perda de carga eu vou ter. E também, quanto mais rugoso for o material da tubulação, mais perda de carga eu vou ter também. Tá? E eu vou ter as perdas de carga localizadas, que essas sim são relativas às peças. Então, se eu tiver 3 joelhos, um T, um registro e etc., eu vou contar, né? A gente usa um método que chama método dos comprimentos equivalentes, que basicamente o que a gente faz? De forma muito simples, tá, pessoal? Olha só. Como eu falei antes para vocês, a gente tem um tubo, tá? Então, aqui está a tubulação. Essa tubulação vai ter uma perda de carga distribuída, tá? Em relação à perda de carga localizada, imaginem que eu tenho aqui um registro e outro registro, tá? O registro de gaveta, esses que a gente usa para controlar movimento, se passa água ou se não passa água na tubulação.
a gente usa um método muito simples, que é o quê? Eu pego esse registro aqui e eu transformo ele em uma quantidade de tubo. Então, por exemplo, tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, que um registro de gaveta equivale, por exemplo, a 15 metros de tubulação. Então, por exemplo, vocês sabem que aqui eu tenho 50 metros de tubo, tá? O que eu vou fazer, basicamente? Eu vou somar esses comprimentos equivalentes, ou seja, mais 15 metros relativos ao primeiro registro, mais 15 metros relativos ao segundo registro, e eu vou considerar essas peças como sendo um pedaço a mais de tubulação, mais 30 metros de tubulação. Então, no meu cálculo, eu crio um comprimento que a gente chama de comprimento virtual, que é o comprimento real, mais os comprimentos equivalentes das peças. E aí eu não preciso ficar colocando pecinha por pecinha na questão de fórmulas. Eu só pego uma tabelinha, conto as peças que eu tenho, coloco os comprimentos equivalentes de cada uma das peças e somo no comprimento real. Então, é uma forma muito mais simplificada de trabalhar com perda de carga, tá? Calma que eu já vou mostrar para vocês. Esse aqui eu só tô dando spoiler, como diz o outro. Então, distribuídas, tá? Como que a gente calcula a perda de carga distribuída? Elas são perdas por resistência, ou seja, depende sempre do encanamento, ou seja, da tubulação, tá? Quanto maior a tubulação ou quanto mais rugoso é o tubo, maior essa perda. E as localizadas são por peças, tá? Então, o que eu faço? Eu somo as duas perdas e eu tenho a perda de carga total na minha tubulação. Bom, como que eu faço isso aqui? Né? Eu vou dividir por trechos, gente, olha só. Então, para eu saber quanto que perde de energia nessa minha instalação, eu vou dividindo por trechos e eu vou somando as perdas de carga, tanto distribuídas como localizadas. Eu tenho a perda do sistema. Essa é a lógica, tá? Bom, então vamos começar. Primeira coisa, como que a gente calcula, né, a perda de carga? Perda de carga seria calculada pelo método empírico, que é o método que a gente usa, nós pegarmos a perda de carga unitária, que nós vamos chamar com a letra J maiúscula, vezes o comprimento da tubulação. Então, esse aqui é o método empírico de cálculo, que é o que nós vamos usar. Perda de carga em metro por metro, vezes o comprimento da tubulação, tá? Como que a gente calcula a perda de carga unitária? Nós usamos Hazen-Williams, tá? Que é o método, né, de cálculo mais aceito pela norma de instalações de água fria. O que o método de Hazen-Williams faz? Ele trabalha, vocês vão enxergar ele de duas formas, tá? Tanto assim como assim. Quando a gente eleva um número na potência negativa, eu posso colocar ele no denominador em potência positiva. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu prefiro trabalhar com essa formulazinha de baixo aqui. 10,643 vezes a vazão elevado na 1,85, vazão em metros por segundo, normal, né? Metros cúbicos por segundo. O C é um coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, que é o quê? O coeficiente de rugosidade da tubulação. Aonde vocês vão encontrar esse valor? Nessa tabelinha aqui. Então, por exemplo, tubulação de PVC novo. Se vocês virem aqui, ó, PVC tá aqui, tá? Novo ou usado, tá aqui, ó, 140. Então, o valor de C, que é o coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams para PVC, é 140. E aí é só colocar na fórmula, tá? E o D é o diâmetro. Então, diâmetro elevado na 4,87. Precisa saber, então, vazão, rugosidade e diâmetro. Lembra que eu comentei com vocês que a perda de carga distribuída era relativa à tubulação? Então, são as informações que a gente precisa saber. Vazão que passa, rugosidade e diâmetro dessa tubulação. Muito importante. O diâmetro, gente, é sempre o diâmetro interno, tá? Lembram que vocês vão ter a tubulação e aí vocês têm o tubo, né? Beleza. Tubo. Imaginem que isso aqui é um tubo de água, tá?
vocês não podem, quando vocês vão pegar o diâmetro, por exemplo, 20, 25, 32, etc., essa tubulação é externa, essa dimensão é externa. Nós precisamos trabalhar com a dimensão interna aqui na fórmula, tá? Por quê? Porque eu tenho que descontar a espessura das paredes do tubo, senão eu estou trabalhando com um diâmetro a mais do que realmente tem na tubulação, que é o diâmetro útil, digamos assim, tá? Então, eu sempre vou relembrar vocês para trabalharem com o diâmetro interno. Aonde que a gente acha isso? No site do fabricante, tá? Bom, e aí, então o J é isso? Desculpa te interromper, Não, mas não. aquela tabelinha que tu mostrou de PVC e coisa, não precisa decorar, tipo, pra prova. Não, fiquem tranquilos, vocês não precisam decorar nada, nem fórmula, tá? Tudo que tem de formulário, tabela, tudo vocês podem utilizar tanto no projeto, não precisa decorar, fiquem tranquilos. Tá, beleza. Não, é muita coisa, gente, nem tem como. Beleza, então assim, ó, aqui a primeira parte da fórmula a gente já descobriu, né? Esse J aqui a gente já sabe como calcular. O comprimento, o que que vocês vão fazer? Vocês vão somar o comprimento real, que é só somar o comprimento das tubulações. Então, tantos centímetros, mais tantos metros, mais tantos centímetros. É bem o comprimento real das cotas mesmo, tá? E o comprimento equivalente é as peças. Então, olha só, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma tabelinha, ver o número de peças. Então, tem 5 joelhos, 1 T, 2 registros. E vocês vão vir aqui nessa tabela e olha só como que vocês vão ler essa tabela. Vocês vão vir aqui e vocês vão, primeira coisa, pegar o diâmetro que vocês estão trabalhando. Ou é 15, ou é 20, ou é 25, 32, etc, tá? Então, vamos pensar que a gente está trabalhando com 25 milímetros. Aqui estão as perdas de carga relativas a cada peça na tubulação de 25 milímetros. E aí aqui estão as peças, ó, aqui em cima estão as peças. Então, olha só, um joelho de 90 graus equivale a 1,5 metros de tubulação de 25 milímetros. Uma curva de 90 equivale a 0,6 metros de tubulação. Então, olhem a diferença de joelho para curva, como existe uma diferença de perda de carga, tá? Vocês vão usar muito joelho, curva, T de passagem lateral, registro de globo. Isso essas peças eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá? Fiquem tranquilos. A aula que vem é só de componentes e peças. Então, vou mostrar o que é um joelho, o que é um T, o que é um registro e assim o que cada coisa serve, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, por exemplo, o registro globo é o registro do chuveiro. Gente, um registro perde 15 metros. É igual a 15 metros de tubulação. Tá? Então, é por isso que a gente tem muito problema em instalação hidráulica. O registro de gaveta, que é esse aqui, ó, é aquele registro que a gente coloca nas peças para fazer o fechamento geral, sabe? Então, ele equivale a 0,3. Então, vocês vão pegar, vocês vão escrever, tipo, esse trecho tem 3 joelhos, tem 2 curvas, tem 1 T, e etc. E vão vir aqui na tabelinha e vão ver quantos, só somar. Então, 3 joelhos equivale a 3 vezes 1,5, 4,5. Mais um registro, mais 15. E assim por diante. Então, 19,5. E aí, vocês vão pegar esse somatório de vocês e vocês vão somar, né, com o comprimento real. Nesse ponto, vocês vão chegar no comprimento virtual. E é só multiplicar pelo J. Aí, vocês têm a perda de carga total do trecho de vocês, que está aqui. Perda de carga unitária vezes o comprimento virtual da tubulação. E aqui é outra tabelinha que é relativo a bocais e válvulas, tá? Então, aqui é as peças mais comuns e aqui bocais e válvulas. Deu para entender? Dúvidas? Ficou alguma coisa da teoria? Eu coloquei exercícios para a gente fazer também, porque eu sei que é bastante coisa. Mas se vocês não entenderam alguma coisa da dúvida, me peçam. De dúvida da parte teórica, por favor. Sim, não.
Assustei? Não assustei? Tá tranquilo? Assustou um pouco, eu admito. Então, imagina se eu tivesse falado tudo isso na primeira aula, vocês iam querer me matar, entendeu? Vocês iam estar me odiando agora. Então, eu sei que é bastante informação, gente. E como eu falei, isso aqui a gente aplica na engenharia durante 2 disciplinas. Disciplinas inteiras, entendeu? Então, assim, eu tô tentando não ser nada teórica, de aprofundamento teórico, e tentando ser extremamente prática, porque vocês precisam desses conteúdos aqui. Vocês não precisam de toda a parte que eles têm. Só que para o projeto vocês precisam saber disso. Então, eu entendo que é bastante informação, mas se eu não falar para vocês, vocês vão ficar perdidos no projeto de instalações. Então, também não funciona, né? Então, eu preciso, eu preciso fazer com que vocês entendam esses conceitos. Mesmo que seja, às vezes a gente vai indo e vai de novo, explica de novo, e assim a gente vai, tá? Fiquem tranquilos. Mas, vamos fazer um exercício que eu acho que a gente vai começar a se entender melhor. Então, começando por um exercício simples, tá? Eu coloquei aqui, acho que mais 4 exercícios eu tenho aqui. Esse aqui é uma tubulação, tá? Então, é exatamente isso aqui que vocês vão fazer no projeto. Então, só para... Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Exemplo 2. Calcular a perda de carga unitária nas seguintes situações. Então, primeira situação. Ocorre uma perda de carga contínua de 2 metros em uma extensão de 100 metros de conduto. Então, olha só. Aqui, nós já temos, né, a informação da perda distribuída ao longo da tubulação e o comprimento da tubulação. Então, olha só. Vou pegar aqui a forma. Espera. Um segundinho que eu tenho que voltar aqui. Aqui. Então, olha só. Nesse caso, o que vocês têm, tá? Lembrando, HF é a perda de carga, né? Total que vocês vão ter na tubulação. E o L é o comprimento da tubulação. O J é justamente esta perda contínua em metro por metro de tubulação. Então, olha só o que o exercício diz. O exercício fala que vocês têm uma tubulação de 100 metros. Então, vamos botar aqui, ó, tá? Vocês têm um tubo de 100 metros de comprimento. E, ao longo desses 100 metros, vocês têm uma perda de carga total, né? Então, de 2 metros. Então, se perde 2 metros... Perdão, falhou minha voz. 2 metros em 100 metros de conduto. Então, olha só, o que vocês vão fazer? Se vocês sabem essas duas informações, eu não tenho como calcular a perda contínua, a perda unitária em metro por metro de tubulação? Se eu sei o comprimento e quanto perdeu-se no total. O que vocês acham? Fê, essa perda de carga contínua seria o HF ali. Isto, a total. Então, ao longo dessa tubulação se perdeu, né, ou se perderam, vamos falar o português correto, 2 metros, tá? E eu tenho 100 metros de tubulação. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o J, né, que é a nossa perda de carga, unitária. Deixa eu só pegar aqui uma equação. Aí, ó. Não, eu não quero equação ali. Quero fora. Pera. Um segundinho. Aí, aqui que eu quero equação. O que eu quero saber, então? O J, que é a minha perda de carga unitária em metro por metro de tubulação. Então, quantos metros eu perco em cada 1 metro de tubulação? Como que eu faço isso? Eu pego a minha perda de carga total, né? E eu divido pelo meu comprimento total, que vocês já têm na equação. Então, nesse caso aqui, a minha perda de carga total são 2 metros divididos por 100 metros de tubulação. A perda de carga unitária, gente, ela é sempre um valor pequeno, tá? Não se assustem. Às vezes vocês vão chegar lá em 0,000, então é normal. Então, não são
Normalmente as perdas de carga total, elas são dadas em metros, assim, que são valores mais normais. Mas o J normalmente são valores decimais, tá? Então é bem tranquilo. Então, 2 dividido por 100, eu tenho 0,02 metros por metro de tubulação. Então, o que isso quer dizer? Quanto que é 0,02 metros? Em centímetros é 2 centímetros, né? Então, significa que eu perco 2 centímetros de energia a cada 100 centímetros, que é 1 metro, né? De tubulação. Basicamente, a perda de carga unitária significa isso. Quanto de energia eu perco a cada 1 metro de tubulação? Nesse caso, eu perco 0,02 metros, que são 2 centímetros. Tá? Então, primeira parte de cálculo. Deu para entender? Ó. Prof, como é que é essa história de centímetro? Eu só transformei em centímetro. Por exemplo, 0,02 metro por metro significa 2 centímetros em 100 centímetros. Então, eu só transformei para ficar números mais inteiros, digamos assim. Na vida real, se a gente fosse parar para analisar, significa que a gente perde 2 centímetros de energia a cada 1 metro de tubulação. Tá, olha só. Exercício 3, outra situação, tá? Entre o início e fim da tubulação, com 3 quilômetros de extensão, verifica-se uma perda de carga de 15 metros. Então, mais uma vez, ó, a gente teve uma perda de carga contínua, ou seja, total, de 15 metros em 3 quilômetros de tubulação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, quanto que é 3 quilômetros? Em 3 mil metros. metros. 3 mil metros, né? Então, e 15 metros a gente mantém da mesma forma. Então, perda de carga total, 15 metros, dividido por 3... Ai, tinha saído da fórmula. Aí, ficou. Por 3 mil metros de tubulação. Então, a resposta aqui, né? Vou botar a resposta em outro slide da próxima vez, senão não tem graça. Então, nesse caso, eu tenho 0,005 metros por metro de tubulação. Então, ou seja, eu perco 0,005 metros de perda de carga de energia em 1 metro de tubulação. Ou seja, analisando, olhem comigo a situação 1 e a situação 2, tá? Qual dos tubos, qual das situações, né, em qual delas eu tenho o tubo mais, a situação com mais perda de carga, com uma tubulação que gera mais perda de carga? A primeira ou a segunda? Primeira. Exatamente. Por quê? Porque a perda unitária, né, ela é 0,02 e a outra é 0,005, ou seja, é uma perda muito menor. Então, nesse caso aqui, se a gente for parar para analisar, esse conjunto de tubulações do exemplo 3, ele tem menos perda, né? Por mais que ele tenha 15 metros de perda total e o outro tenha 2 metros, quando a gente analisa na perda unitária, ao metro por metro de tubulação, a perda desse sistema é menor, desculpa. Tá? Então, o sistema 2 é maior a perda de carga. Tá. Agora vamos usar Hazen-Williams. Exemplo 4. Deixa eu só botar um slide novo aqui, sem, e eu quero a minha fórmula. Aqui. E aqui. Então, olha só. Exemplo 4. Para o abastecimento de água em uma grande fábrica, será executada uma linha adutora com tubos de um determinado material, C igual a 100, ou seja, fator de rugosidade de Hazen-Williams é 100. Já temos o primeiro dado do exercício. Uma extensão de 2.100 metros dimensionar a tubulação necessária que conduzirá 0,025 metros cúbicos por segundo de vazão,
sabendo que a perda de carga total entre os reservatórios é de 10,35 metros. Então, olha só, primeira coisa, vamos aos dados. Eu tenho uma linha adutora, né? E eu sei que o fator de rugosidade de Hazen-Williams é 100. Segundo ponto que o exercício me dá, qual é? Comprimento da tubulação, né? Que é 2.100 metros. Além disso, o exercício me dá a perda de carga total, que é 10,35 metros, e ele me dá a vazão, que é 0,025 metros cúbicos por segundo. Então, isso aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, C, 2100, 0025 e 10,35. Opa. 0025. Tá, então esse aqui são os dados, tá? E o que ele quer saber? Ele quer saber dimensionar a tubulação, ou seja, o diâmetro. Então, o que ele quer saber? O diâmetro, tá? Como que eu vou começar a trabalhar? Eu sei que eu tenho que usar Hazen-Williams, porque eu tenho C, que é o nosso fator, só que olha só, se a gente for tentar colocar direto na equação, a vazão eu tenho, o fator de rugosidade eu tenho, o diâmetro é o que eu tenho que descobrir. Só que eu também não tenho o meu J, né, que é a perda de carga unitária, então eu não posso ter duas incógnitas no mesmo cálculo. Então eu preciso calcular o J antes. Eu tenho informações para calcular o J? Sim, né? Eu tenho a perda de carga total e eu tenho o comprimento total da tubulação. Então, através desta equaçãozinha aqui, eu posso calcular o J. Beleza. Então, vamos lá, ó. Perda de carga unitária, eu tenho que é a perda de carga total dividido pelo comprimento total. Beleza. Quanto que é a perda de carga total? 10,35 metros, né? E o comprimento total? 2.100 metros. Quanto que dá a minha perda de carga unitária? 0,0049. 0049. Isto? Isso. Tá. Uma coisa que eu vou fazer um combinado com vocês. Quando a gente estiver trabalhando com Hazen-Williams e com essas unidades, lembrem sempre de pegar 4 casas de números inteiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Para quê? Porque, às vezes, quando a gente pega números não muito pequenos, mas sem muita numeração, como eu tenho muito expoente na fórmula, vai dar muita diferença em relação ao gabarito usando todas as fórmulas. Então, por exemplo, eu sempre faço o gabarito usando o Excel ou usando todas as casas na calculadora. Se vocês usarem poucas casas, tá? Vai dar bastante diferença em relação a um ou outro. Quer dizer que tá errado? Não, só que como a gente tem expoente, cada vez que a gente usa menos casas, dá muita diferença por causa dos expoentes. Então, eu vou pedir que vocês, sempre que possível, usem 3 no mínimo, ou 4 casas de números inteiros. Então, por exemplo, 0,0049, o que vem depois? Sabe? Daí a gente 28. bota 28. Show de bola. Aí fica menos erro acumulado, tá? Por causa das transformações. Então, temos aqui o nosso J. Agora, eu posso colocar na fórmula de Hazen-Williams, né? Por quê? Porque eu tenho os dados que eu preciso. Então, vamos inserir uma equação aqui. E vamos lá. 0,004928, que é a minha perda de carga unitária, igual, vamos colocar uma fraçãozinha aqui, 10,643 vezes a minha vazão. Vazão é 0,025 elevado na 1,85, tá?
No denominador, nós vamos ter, deixa eu botar aqui, o meu coeficiente de rugosidade C, que é 100, elevado na 1,85. E aqui, ó, o meu diâmetro que eu quero descobrir ainda, né, elevado na 4,87. Beleza. Então, a nossa equação está montada. Quanto que dá, deixa eu copiar ela aqui, quanto que dá 0,0025 elevado na 1,85? Como que faz, ó, como que a gente faz esse cálculo? Vocês vão digitar 0,025, tá? E aí vocês vão vir nesse mesmo lugar, só que sem o shift, só no chapeuzinho aqui, ó, elevado na 1,85. Então, é só clicar, só escrever 0,025, chapeuzinho, 1,85 igual. Vai dar esse númerozão aqui. E é isso aqui mesmo, tá? Então, deixa eu só pegar aqui, 0,001087. Então, essa aqui é a nossa primeira parcela da equação. E, mesma coisa, ó, 100, que é o nosso coeficiente de rugosidade, elevado, mais uma vez, então no mesmo lugar, na 1,85. Igual. Vai dar um número enorme agora, 5.000. É isso aí mesmo, gente, não estranhe, os números são esquisitos. 5.011,8723, tá? Então, primeira parte da equação ficou assim. O que a gente faz agora, tá? 10,643 vezes 0,001087, ó. Tá aqui, ó. Tá? Igual, vai ficar esse número aqui. Deixa eu copiar. Zero vírgula 0,1157. Todo mundo chegou, por enquanto, nesses resultados? Segura só um pouquinho, Pro. Sem problema. Beleza. Então, temos aqui o nosso resultado parcial. Agora, como que a gente faz? O 0,01157 dividido pelos 5.000, eu já posso fazer. Então, eu pego a minha resposta aqui e eu só divido ela por 5.011 com 87,23. Então, só vou dividir, vai dar esse númerozão aqui. E é isso mesmo, ó. Na menos 6. Não se apavorem. Prometo que não tá errado. Quer dizer, eu acho. Se a gente não errou até agora na matemática, não tá errado. Se tá errado, a gente corrige. 0,000052308. 23,083. Tá? Dividido por D elevado na 4,87. Beleza. Então, aqui, eu posso... O meu D, né, que estava... Deixa eu pegar o lápis aqui. O meu diâmetro aqui, que está dividindo, eu passo ele para cá, multiplicando, e aí eu passo este valor aqui que está multiplicando o D para cá, dividindo. Então, eu só inverto eles de lugar. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar... Inserir. Sai da minha frente. Quando a gente vai tentar botar uma equação, o negocinho do zoom desce e eu não consigo botar. Então, vai ficar D elevado na 4,87
igual a 0,0000, toda essa função. Peraí, deixa eu botar uma fraçãozinha aqui, fica melhor. Então, 0,00023,083 dividido por 0,004928. Quanto que deu? Um número 0,0004684? Zero vírgula 4684. Isso aqui. Aí lembra que eu falei para vocês antes que para a gente tirar um expoente eu precisava fazer raiz? Então, o que eu faço para resolver essa equação? Eu faço uma raiz de 4,87 nos dois lados da equação. Então, deixa eu pegar um texto que fica melhor. Na 4,87. Meu Deus, isso aqui é muito grande. Deixa eu ver se dá para diminuir. Profe, esse eu até calculei de novo para garantir. Para mim deu tipo 0,004667 ao invés de 84. Ah, isso que eu falei, tá? Normal. Quando a gente vai, dependendo do número de casas, se tu tá pegando os valores inteiros, os valores que eu digo assim, sem mexer na calculadora, pegando só a resposta indo direto, tu tá sempre acumulando, tu viu como dá, não é erro, tá? Dá diferença nas últimas duas casas? Uhum. É normal. Por isso que eu falei. Não tem problema, então? Não tem problema. Não, o que vocês só não deixem é ficar com pouca casa. Então, se vocês estão trabalhando com no mínimo 4 casas, assim, ó, show de bola. Claro que sempre que vocês vão trabalhar direto na calculadora, por exemplo, sem tirar aqui os números e ir fazendo, sem tirar as respostas, vocês estão usando todas as casas. E no Excel também. E aí vocês vão ter números diferentes, é sempre assim, tá? Então, não se preocupem. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu botar como fórmula, porque isso aqui está muito feio. Eu vou resolver isso aqui da seguinte forma. Deixa eu inserir uma equação. Eu vou ter isso aqui, ó. Então, eu vou elevar os dois lados da equação em 4,87. D elevado na 4,87 igual aqui 4,87 0,004684. Então, o que acontece, ó? Aqui eu posso cortar 4,87 com 4,87. E aqui eu tenho que fazer. Então, como que vocês vão fazer? Tá aqui a minha resposta. Então, o meu 4,68, né, 10 a menos 4, eu vou digitar 4,87, tá? Shift, ó, tá aqui 4,87 digitado. Shift, aí sim, o chapeuzinho de novo. E a resposta. Não, olha, é sempre assim. Apertei no número... Vocês viram se eu apertei no errado? Porque eu tô olhando assim, eu não consigo enxergar, entendeu? Peraí, só um pouquinho. Eu não consigo enxergar ao contrário, é horrível, porque daí eu enxergo espelhado no computador. 0,0004684, deixa eu só botar aqui. Eu queria botar o número inteiro, mas eu vou colocar assim, 4684 igual 4,87 aqui. Apertei no answer de novo sem querer, tá? Então, é exatamente isso, 4,87. Aí, vocês vão trabalhar com Shift
esta aqui, tá? Que essa teclinha aqui, que é o chapeuzinho do acento, e answer, que é a resposta, primeiro essa, depois essa, tá? Então, primeiro vocês pegam a resposta e depois essa. Vai dar 0,20718. 2072. Ó, de novo, tá? Deixa eu ver se eu consigo ao contrário de novo. 0,000, eu vou só colocar a resposta, 46,84. Então, eu só coloquei a resposta ali pra gente, tá? Então, deixa eu ver se eu não tô... 4,87, tá digitado. Shift, vocês estão enxergando? Acento, resposta, e aí igual. Tá? 0,20718029 deu o meu. Provavelmente, quem pegou direto a resposta, tem bem mais casas, vai dar diferente, tá? Mas não tem problema, fiquem tranquilos. Então, a resposta aqui, aí a gente usa 4 casas, né? Então, o diâmetro vai dar 0,2072 metros. Chegaram nesse resultado? Uhul! Olha aí, ó. Viu? Mas credo, já estão sabendo calcular perda de carga. Aí, ó, tudo certinho. O que a gente não faz em 2 aulas de hidráulica, né? Então, olha só. Isso aqui, gente, só falta uma coisa que é calcular as peças. De resto, vai ser sempre assim. Exatamente dessa mesma forma. Pronto. Eu Oi. fiquei só assim com uma pulga atrás da orelha em uma questão só. Diga. Naquele primeiro exemplo, a gente calculou com a fórmula o teorema de Bernoulli, a primeira parte com a formulazinha sem o HF e a segunda com o HF. Sim. As duas são usuais, então? Sempre assim? Não, é que assim, ó, o HF é a perda de carga. A perda de carga a gente sempre coloca na jusante, que é no ponto 2, porque é quando a gente tem a perda de energia. Então, no ponto 1, eu tenho a energia inteira. Quando o líquido se desloca até o ponto 2, ele perde perda de carga, ele perde energia ao longo desse processo. Então, eu consigo medir, que é o HF, no ponto 2, quanto ele perdeu ao longo desse processo. Então, por isso que a gente coloca só no 2. Show? Tá bem, obrigada. Imagina. Último exercício, daí eu não vou mais. Hoje chega de conteúdo, entendeu? Que hoje a gente rendeu. Mas é só porque aqui temos as peças. Então, aqui a gente vai usar as peças e aí vocês vão saber resolver tudo relacionado à parte de perda de carga ali dos conteúdos e da parte de projeto, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão estar craques nisso. Então, por exemplo, a figura abaixo representa um reservatório com 1,8 metros de altura de água que abastece um chuveiro. Então, a figurinha tá aqui, tá? No próximo slide, se eu botasse tudo no mesmo slide, ela ia ficar muito apertada. Então, esse Hzinho aqui, ó, eu tenho 1,8 metros de altura de água. E o chuveiro tá aqui no fundo, ó. Tem toda essa tubulação e o chuveiro tá aqui no fundo. Bom, ao abrir o registro RG, que é o registro de gaveta, a vazão de escoamento é 0,15 litros por segundo. Qual a perda de carga desse sistema hidráulico? Dados: tubulação de PVC, que o C é 140, diâmetro nominal de 25 milímetros e o interno é 21,4, sendo que os joelhos são todos de 90 graus. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos vir aqui e vamos pegar os dados, né? Inserir um textinho. Então, eu sei que H, que é essa altura do reservatório, tem 1,8 metros de água, de coluna d'água. Eu sei também que a minha vazão é 0,15 litros por segundo. Eu sei também que o meu diâmetro nominal é 25 milímetros e o meu diâmetro interno é 21,4 milímetros.
tá? E eu sei que os joelhos são de 90 graus. Então, isso é o que eu sei do meu exercício. Vamos transformar as unidades para ficar tudo com unidade certinho em metro. Lembram que para a gente passar de litros por segundo para metro cúbico por segundo, eu divido por 1000, porque litro é decímetro. Lembram da aula passada? Então, 0,15 dividido por 1000, nós temos 0,00015. Então, primeira alteração. Eu nem vou transformar o diâmetro nominal, porque a gente não vai usar ele, nós vamos usar o diâmetro interno. Então, 21,4 milímetros, mais uma vez, divide por 1000, porque é milímetro para metro, 0,0214 metros. Então, agora sim, a gente está com as unidades transformadas, tá? Para calcular a perda de carga total, o que eu tenho que fazer de novo? Lembram? Ó, a nossa equação não era perda de carga total igual a perda de carga unitária vezes o comprimento virtual? Então, eu tenho que calcular o J, que é a minha perda unitária, e eu tenho que calcular o meu comprimento virtual também, tá? O J, como a gente recebeu o C, mais uma vez por Hazen-Williams. Então, a gente vai usar a equação de Hazen-Williams. E a parte de comprimento, nós vamos trabalhar com comprimentos equivalentes, que é aquele somando as peças que eu estava comentando com vocês. Então, olha só. Vamos fazer os comprimentos equivalentes, para a gente fazer o que a gente não fez ainda. Como que a gente começa a calcular os comprimentos? Então, eu vou pegar aqui a equação. Nós vamos começar pelo comprimento real. O comprimento real é o comprimento da tubulação. Então, olha só. Comprimento real, deixa eu tirar daqui que está em cima. O comprimento real é o comprimento da tubulação. Beleza. Então, vamos somar o comprimento da tubulação. E aí é o quê? Somando as partes, ó. Primeiro trecho é esse trechinho aqui, tem 20 centímetros, né? Então, 0,2 metros. Já vamos calcular tudo em metro. Aqui, esse segundo trecho tem 2,8 metros. Então, mais 2,8. Esse terceiro trecho tem 1,97. Esse quarto trecho tem 85 centímetros. Depois, 1,75. Depois, 1,5. Depois, 1,85. Depois, 0,15. Então, é só eu somar todos os trechos até eu chegar no ponto que eu quero calcular. Quanto que dá essa soma? Dá 9,22. 9,22 metros. Isso. O meu deu 11,07. Deixa eu ver se não Então, tem deixa eu mais. conferir também. Vou conferir. Alguém faz o terceiro elemento. A prova. A princípio que parece que tá todos. Ok. Quem vai me dar a terceira? 11,07. 11,07? Beleza. Então, o comprimento real da tubulação está resolvido, né? Agora, a gente precisa calcular o comprimento equivalente. Para calcular o comprimento equivalente, são as peças. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar aqui, comprimento equivalente são o comprimento equivalente das peças. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as peças, né? Então, olha só, vamos contar. É literalmente isso, ó. Aqui eu tenho um registro de gaveta
2 registros de gaveta, tá? Então, por favor, vamos anotando. Deixa eu pegar aqui um textinho. Então, eu tenho 2 registros de gaveta, tá? Agora, além dos registros de gaveta, o que mais que eu tenho? Deixa eu pegar outra cor. Eu tenho aqui um joelho, eu tenho, isso aqui é T, isso aqui é outro joelho, outro joelho, outro joelho, outro joelho e outro joelho. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joelhos de 90 graus, porque no exercício ele falou, né, que eram joelhos de 90 graus. Então, 6 joelhos de 90 graus. Vamos para a próxima. Agora, então, eu tenho aqui um T de passagem lateral. Ó, aqui não tem, não, beleza. Um T de passagem lateral. Então, eu tenho aqui um T. E além disso, eu tenho, além do T, eu tenho aqui um registro de pressão, que é aquele registro que controla o chuveiro propriamente dito. Então, tem aqui um registro de pressão ou globo, tá? Todo mundo chegou nesse mesmo número de peças? Ou às vezes eu me passo numa peça, gente. Vocês têm que conferir isso, tá? Porque às vezes a gente fica meio cegueta. Prof, RG seria o quê? Registro do quê? Gaveta. Isso aí, gaveta e pressão ou globo, tá? Então, o meu quantitativo tá aqui. Aí, agora, eu vou naquela tabelinha, deixa eu pegar aqui o slide da tabelinha, deixa eu copiar ele aqui embaixo. E aí, eu vou pegar, eu sei que eu tenho as minhas peças, então, são de 25 milímetros, né? Então, eu vou vir aqui e vou circular para vocês os valores de 25 milímetros, que são esses aqui, tá? Agora, joelho de gaveta. Tá aqui, ó. Primeiro item, joelho de gaveta. Perdão, joelho de 90 graus. Tá aqui. 1,5. Então, anotem esse número, por favor, que o joelho vale 1,5. Nós temos T de passagem lateral, que é esse aqui, vale 3,1. Nós temos registro globo, que é o pressão, 15. E nós temos registro de gaveta, que vale 0,3. Então, nós temos todas essas equações aqui, tá? E agora vamos botar aqui em cima junto, ó. Então, o registro de gaveta valia 0,3, né? 0,3. Isso. 2 vezes 0,3? 0,6. 0,6. 0,6, perdão. O joelho valia? 1,5. 1,5. 6 vezes 1,5 dá? 9. 9. T de passagem lateral e registro só tem um. Então, um só. Era 3,1? 3,1. E 15, né? 15. Beleza. Agora, então, deixa eu só apagar isso aqui da frente aqui. Então, quanto que dá? Agora a gente vai fazer aqui, né? Inserir equação. O meu L equivalente vai ser 0,6 mais 9 mais 3,1 mais 15. Quanto que dá? 27,7. 27,7 metros. Beleza. Então, vocês sabem o comprimento real e vocês sabem o comprimento equivalente. Vocês já têm como calcular o comprimento virtual, né? Então, o comprimento virtual é um mais o outro, o L real mais o L equivalente. Então, 11,07 mais 27,7. 38,77. E tá feito. E agora é só calcular o J que vocês já sabem calcular. Então, tá ali a perda de carga do sistema.
Não, vocês viram que, assim, vai ser, claro que vai mudar as peças, vai mudar os componentes, mas o método de cálculo é sempre esse. Então, vamos calcular o J, que é para a gente conseguir finalizar aqui o nosso cálculo, ó. Então, perda de carga, deixa eu pegar os meus dados aqui, né? Para a gente ter tudo no mesmo lugar. E o meu comprimento virtual está aqui. Vou botar aqui em cima também. Então, vamos lá, ó. Nossa perda de carga unitária vai ser 10,643 vezes a vazão, que é 0,00015 elevado na 1,85. Aí nós temos 140, que é o nosso C, elevado na 1,85, vezes 0,0214 elevado na 4,87. Pronto. Alguém quer me informar o numerador aqui? Quanto deu? Pode, esse aqui vocês podem, se vocês quiserem fazer direto, ó, eu vou tentar mostrar aqui, tá? Então, 10, assim vocês conseguem ver? Se eu deixar assim, ou fica ruim? Se eu tirar da tela e ficar com tela grande é melhor? Para vocês? Não? É meio diferente. Tá, então, ó, 10, deixa eu ver, 10,640, ai meu Deus, ó, eu digito todas as coisas erradas, 643 vezes, aí vocês podem abrir parênteses, tá? E digitar 0,00015 elevado na 1,85, fecha parênteses. Aí vai dar o resultado da primeira linha, né, do numerador para vocês. Um número exorbitante, 0,608971. Todo mundo chegou nesse? Sim. Tá, agora para fazer direto o denominador, vocês vêm aqui e fazem o seguinte, ó. Só aperta no dividir, tá? Daí vai pegar dividido, abre dois parênteses, tá? Porque um parênteses é em relação à multiplicação entre eles e o outro parênteses é em relação ao expoente, então, dois parênteses, 140, chapeuzinho, né? Que é o elevado na 1,85, fecha parênteses. Então, ó, abre dois parênteses, 140 elevado na 1,85, fecha um parênteses. Vezes, abre outro parênteses, aí 0,0214 elevado na... É 4,87, né? 4,86, Michelle. Digitei errado e não vi. Aqui, ó. Elevado na 4,87, fecha dois parênteses. E aí, igual. Tem que dar 0,01298. Deu isso. Uhul! Pronto. Então, aqui, ó, a nossa perda de carga unitária, J, é 0,01298 metros por metro de tubulação. Aí agora, veja bem, vocês já sabem a perda de carga unitária e já sabem o comprimento virtual. Para vocês calcularem a perda de carga total, que é o HF, é só multiplicar um pelo outro. Então, L virtual, ou seja, 0,01298 vezes 38,77 metros. Quanto que dá? 0,503357. Ou seja, sabe quanto vocês perdem nesse sistema aqui em perda de carga? 50 centímetros. No total, saindo lá do reservatório até chegar no chuveiro, vocês perdem meio metro de energia, né, em perda de carga. Total, sendo as unitárias
mais as localizadas. Dúvidas? Dúvidas, enquanto eu vou aqui abrindo, a chamada. Ai, meu Deus, essa porcaria não tá funcionando. Tá. Pessoal, pode abrir o PowerPoint para me tirar um print rapidão? Claro. Deixa eu só... Eu tirei, eu mando no grupo. Eu vou... Beleza, obrigado, Maria. Eu pego... Ai, peraí. Eu vou pegar o meu... Eu vou pegar a chamada pelo aplicativo, porque não está... O meu Chrome resolveu dar pau. Não, olha... Peraí. Pronto, eu mandei no grupo o print dessa última questão. Obrigado, Maria. Deu para entender? Dúvidas? Sim, deu para entender, só que é um pouco complexo, assim, é bastante conteúdo, né? Então, tipo, acho que conforme a gente vai aplicando, a gente vai entendendo mais, assim, claro, vai tirando as dúvidas. Com certeza. Como eu disse, pessoal, eu quis trazer para vocês os conteúdos, porque eu acho que a gente começar a falar sobre instalações e vocês não terem o mínimo, né, de embasamento sobre hidráulica, vocês vão ficar mais perdidos ainda. Mas eu entendo que é bastante conteúdo e que é um processo. Então, ao longo do semestre, vocês vão solidificando, sabe? Vocês vão aplicando e aí vai ficando cada vez mais fácil de aprender. Eu não Sim, tenho e por fazer exemplo. essas questões... Pode falar, Maria, depois eu falo. Não, fazer essas questões, fazer bastante questões, tipo, deu uma clareada, assim, clareou bastante, assim, para entender. Não, eu ainda me confundo um pouco nas fórmulas, mas acho que lendo os enunciados dá para pegar. Caso vocês queiram, eu posso postar para vocês o formulário de MacFlu, que é o formulário pronto já. E aí vocês têm tudo em uma folha, né? Onde vocês pegam as regras. Só tem alguns... Bem válido, Bruno. Eu até vou mostrar para vocês, ó, que eu tô com ela aberta. Só que tem alguns outros métodos, que lá em Mecânica dos Fluidos, a gente aprende tem mais de um método. Então, só que vocês vão usar o quê? Hazen-Williams, que é esse aqui, essas a gente não usa, tá? Bernoulli, vazão tá aqui, e as fórmulas de perda de carga estão aqui. Então, essas aqui, ó, vocês podem ignorar, tá? Que é do método racional. Como a gente não usa dentro de instalações, porque a gente usa o método empírico para calcular, vocês não precisam aprender. Então, por isso que para eles tem mais fórmulas, mas é só ignorar, tá? Mas esse tá muito bom, ajuda um monte. Pode deixar, eu posto lá para vocês. Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui no aplicativo, tá? Porque eu tô sem o Chrome. Alcindo. Gente. Gabriel. Gabriela. Aqui. Yara. Aqui. João. Eu. Júlio. Aqui. Maria. Aqui. Nicole. Aqui. Ricardo. Aqui. Sandy. Aqui. E Vitor. Tô aqui. Beleza. Mas não tem ninguém com ausência, meu querido. Ai, Jesus amado. Vamos ver? Não me deixa? Tá. Depois eu ajusto, tá? Eu sei que ninguém faltou, então eu vou ter que ajustar no Chrome lá no escritório. Porque ele tá me dizendo assim... Como é que é? Eu tento salvar. Selecione os alunos com ausências para continuar, mas eu não tenho aluno com ausência. Meu Deus do céu. Eu anoto e depois eu ajusto, porque meu Chrome resolveu desinstalar. Amanhã, beleza. Vou pausar a gravação.